Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Em verdes pastagens feliz eu descansei, em vossas águas puras eu me desalterei. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzir. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã. Porque bendito é o Deus que nos reúne e reúne sempre no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Te saúdo nesta quarta-feira da primeira semana do tempo do Advento, desejando que o seu dia seja repleto da presença de Deus, cheio das bênçãos do Senhor e cheio das oportunidades também de se fazer o bem e de ser misericordioso para com os outros. Para que possamos rezar melhor, ouvindo a palavra de Deus e também a palavra da Igreja, convido você a rezar comigo ao Espírito Santo, clamando sua unção e ação em nossa vida. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. E neste primeiro dia do mês de dezembro, meu irmão, minha irmã, a Igreja, na sua liturgia, nos traz o Santo Evangelho. O texto do Evangelho de hoje está em Mateus, capítulo 15, versículos de 29 a 37. Ouçamos atentamente essa palavra do Senhor, que é luz e fortaleza para a nossa vida cristã. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu à montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando. E glorificaram ao Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: Onde vamos buscar nesse deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7 e alguns peixinhos.
Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meu irmão, minha irmã, ouvimos esse Santo Evangelho onde nos é apresentada a multiplicação dos pães, assim como conhecemos, que também poderia ser chamada de a partilha dos pães, ou a generosidade do coração, enfim. Mas daqui eu destaco algumas coisas que são muito importantes para a nossa vida cristã. Jesus vai até a montanha e se senta. Senta para ensinar. Vai para um lugar mais alto para que todos possam escutá-lo. E ali Jesus é tomado por um sentimento genuíno, que deve ser o sentimento de cada cristão, de cada cristã. Jesus sentiu compaixão daquela multidão que o seguia. Sentir compaixão, meu irmão, minha irmã, significa doer por dentro por ver o sofrimento do outro. Significa sentir como que machucado por causa da dor do outro. Aliás, Santa Teresa de Calcutá uma vez disse a seguinte palavra: o amor dói. Amar dói. Esse é o sentimento de Jesus. Sentiu compaixão, doer por dentro. Mas uma verdadeira compaixão não é só um sentimento passivo, mas um sentimento que impulsiona a fazer algo pelo outro. Uma verdadeira compaixão não é só sentir dó do outro ou sentir pena do outro. Lembrem, a compaixão significa amor. E o amor não fica passivo diante do sofrimento do outro, mas procura fazer alguma coisa para diminuir a dor do outro, para diminuir o sofrimento do outro. Jesus sentiu compaixão daquela multidão. Por isso Jesus decide alimentar aquela multidão. Já estão há 3 dias o seguindo. Seus lanches já devem ter acabado. Mesmo quem saiu de casa preparado, muitos que saíram preparados para ficar dias até atrás de Jesus, já se passaram 3 dias. Deve ter pouco ou nada para comer. Então Jesus chama a responsabilidade dos seus discípulos. Precisamos dar pão para estes comerem. Os discípulos questionam: onde que nós vamos arrumar pão uma hora dessa? No deserto? E Jesus diz: e vocês, o que vocês têm aí? Nós temos 7 pães e alguns peixes. Jesus chama a responsabilidade. A atitude primeira dos discípulos foi de pensar: onde nós vamos arrumar? Com quem nós vamos pegar? Onde nós vamos buscar? E Jesus diz: vocês mesmos é que têm a responsabilidade. Não fique pensando na responsabilidade dos outros.
Vocês têm a responsabilidade. O que vocês têm aí? É do que vocês têm que vocês vão partilhar. É daquilo que vocês possuem que vocês vão agir com misericórdia e com generosidade. É a partir do pão que vocês têm que vocês vão partilhar. E aí Jesus dá graças sobre os pães e entrega aos discípulos para que os discípulos distribuam. Eu imagino, meu irmão, que como aqueles discípulos tinham ali 7 pães, outras pessoas também tinham e colocaram à disposição para a partilha. E esse é o grande milagre. Quando a generosidade do coração aflora, quando o cristão percebe a sua responsabilidade diante do sofrimento dos outros, aquele pouco que tem coloca à disposição dos outros. E quando aquilo é repartido, ficam alimentados aqueles que tinham pouco e aqueles que não tinham nada. Todos comem e ficam satisfeitos. Esse é o grande milagre. Lembrem, Jesus chamou os discípulos à responsabilidade. É com vocês. O que vocês têm aí? E em seguida, depois de dar graças, deu aos discípulos para que os discípulos distribuíssem. Mais uma vez lembrando, é responsabilidade de vocês dar de comer a quem não tem. Repartir o pão com quem não tem. Demonstrar amor e generosidade. Mostrar-se misericordiosos. É missão de vocês. Oxalá, meu irmão, minha irmã, sejamos cobertos deste sentimento de Cristo, capazes de sentir compaixão e não ficar passivos diante do sofrimento dos outros. Compreender que é repartindo o pão que o fazemos multiplicar na vida dos irmãos, sobretudo daqueles que sofrem mais. Que Jesus nos ajude, que Nossa Senhora reze por nós. Amém. Um dia me dá